senta aqui perto de mim. Eu sentava aqui, ó. Não vou sentar. Segura aí, professor. Tá tudo vazio, senhor. Oi? Dois, como? É lógico, cara. Vem aqui. Vai pegar? Pinheiral, 24 de maio de 2016, primeiro período legislativo, da quarta sessão, da quinta legislatura. A Câmara Municipal de Pinheiral, em atendimento ao requerimento número 043 de 2016 e número 053 de 2016, de autoria do vereador Felipe Rivelli da Silva, nos termos do artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 230 do Regimento Interno, convocou o senhor Lauriston Guimarães de Oliveira, secretário de Saúde do município, e o senhor Carlos Gustavo Lausada Medeiros, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, e o senhor Danilo Tadeu Rodrigues Carvalho, administrador da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, para prestar esclarecimento sobre a falta de pagamento a fornecedores e funcionários decorrentes do contrato, convênio, termo de parceria ou outro instrumento legal, mantido com Cruz Vermelha e a Prefeitura Municipal de Pinheiral, para operacionalização de módulos ponto-socorro, hospital ou outras unidades de saúde do município, sobre os pagamentos, contratações e dívidas com hospitais particulares que prestam ou prestaram serviço a esse município. Dessa forma, passo a palavra ao autor do requerimento de convocação aprovado pelo plenário da Câmara, o vereador Felipe Rivelli da Silva. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite ao Lauriston, secretário de Saúde, dona Ângela, ao Carlos Gustavo, presidente da Cruz Vermelha, o Danilo, e hoje o assessor aqui também. Há 2 meses atrás, nós fizemos a primeira convocação aqui do secretário de Saúde para prestar esclarecimentos sobre o contrato com a Cruz Vermelha e a falta de pagamento das funcionárias que, naquele momento, estavam sem receber a licença maternidade, e a preocupação do não recebimento da rescisão contratual. Além disso, nesse meio tempo, nesse intervalo de tempo, nós, por ter tomado a iniciativa de fazer essa convocação, de escutar o secretário, o presidente da Cruz Vermelha, e onde o secretário e o presidente da Cruz Vermelha geraram aqui, deram alguns prazos para essa casa. Nesse meio tempo, nós fomos procurados por mais profissionais, nós fomos procurados por empresas que também estão com débito na prefeitura, e isso fez com que essa nova convocação fosse mais abrangente em torno das dívidas do município, no caso da Secretaria de Saúde, com empresas, enfim, com todas as dívidas da Secretaria de Saúde, para que nós possamos, como é o final de um ciclo de governo, né, o último ano de governo, nós possamos tentar fazer nessa casa uma fiscalização para que acabe o ano com as contas em dia, como deve ser feito. Então, esse foi o motivo da nova convocação e quero saber se já podemos começar com as perguntas. Pode começar, claro.
Então, a primeira pergunta vai para o secretário de Saúde. Tendo em vista da falta de pagamento da licença maternidade e da rescisão contratual das funcionárias do pronto-socorro, terceirizadas pela Cruz Vermelha, e a falta de pagamento de fornecedores, abordado já na última convocação do dia 28/3, foi apresentado pela Cruz Vermelha uma dívida de cerca de R$500 mil. Após eu entrar nessa cobrança e tentar solucionar o problema, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde já fez o depósito de 2 parcelas de 35 mil, chegando ao valor de R$70 mil já pagos. Ainda na última convocação, o secretário de Saúde pediu um prazo de aproximadamente 1 mês para ser concluído um levantamento por parte da Prefeitura e que ele apresentaria quanto o município reconhece da dívida. Então, passado 2 meses, a próxima pergunta depois eu farei ao presidente da Cruz Vermelha, mas passados 2 meses, quanto a Prefeitura ainda deve para a Cruz Vermelha? Uma segunda pergunta, qual o prazo para começar a efetuar esse pagamento e em que condições esse pagamento será efetuado? Boa noite a todos, boa noite ao nosso excelentíssimo presidente da Câmara, nosso amigo Levi, demais vereadores. Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos para a população, tanto se interessa aí nos temas da Secretaria, da Prefeitura, e sempre é um prazer, quando convocados, estarmos aqui, nessa Casa Legislativa para esses esclarecimentos. Tá? O nobre vereador Felipe nos faz 2 perguntas, das quais podemos, de forma, diria, 100% conclusiva, mas com observância do dever cumprido, no sentido de darmos a atenção que foi solicitada para atendermos ao pleito aí da Cruz Vermelha. Tá? O que eu estou querendo dizer é que sim, fizemos o nosso dever de casa, passado esses quase 2 meses, e estaremos encaminhando em breve, tá? Acredito que já na próxima semana, um ofício à nossa então contratada Cruz Vermelha Brasileira, com todos os nossos apontamentos, tá? Dando ainda uma última chance para que a empresa complemente a documentação que faltou, Acredito que ela deva ter essa documentação. Afinal de contas, já faz alguns dados que nós estamos solicitando, já são cobrados há mais de anos, como comprovantes, tudo apenas para poder deixar a documentação em boa ordem. Como eu disse aqui na última sessão que estive presente, a gente não se nega em momento nenhum a efetuar esse pagamento, tá? Já está nas nossas previsões que a gente consiga, muito bem lembrado, a gente precisa realmente finalizar essas contas até o final do ano, é o último ano deste mandato, independente de se formos eleitos ou não, a gente precisa, reeleitos ou não, a gente precisa concluir, até 31 de dezembro, todas as nossas obrigações diversas, adquiridas, Então, a Secretaria de Saúde está, sim, fazendo um trabalho muito atento com relação ao fechamento das contas neste ano, tá? Assim como todo o restante da Prefeitura, para que isso não prejudique, inclusive, o nosso prefeito, tá? Que tem essa obrigação legal de encerrar as contas no 0 a 0. O que passar para o ano que vem tem que ter caixa para poder efetuar o pagamento. Isso nós somos sabedores. Então, como disse, a Cruz Vermelha estará recebendo já
acredito que já na próxima semana, hoje eu estaria aqui com a minha auditora, tá? E ela não pôde estar presente por motivo de saúde, né? Hoje ela está no Rio de Janeiro fazendo um exame para que ela, problema sério que ela tem de coluna, e não pôde estar presente, né? A minha vontade já era trazer aqui essa conta, né, de forma bem clara para que todos vocês pudessem tomar conhecimento, né, de que a Secretaria, sim, fez o dever de casa e que já estaria dando oportunidade para a Cruz Vermelha de complementar a documentação, que ainda falta, como eu disse, e que a gente possa chegar no acordo de planejamento do pagamento do que é realmente devido. Tá? Então, no momento, seria isso. Então, com relação ao prazo, vereador Felipe, vai realmente depender dessa reunião que teremos com a Cruz Vermelha na próxima semana. Espero que a gente, caso a agenda dele seja possível, a gente vai estar também se empenhando para estar atendendo na próxima semana e tentar concluir, colocar um ponto final nessa história. Senhor presidente, pela ordem. Gostaria de saber como vai funcionar. Se o vereador pergunta, ele faz várias perguntas, ou se cada um de nós faz uma, igual na faz uma, porque senão fica mais fácil. Eu gostaria de complementar a pergunta porque não me senti contemplado com a resposta, né? A partir do momento que nós chamamos para uma convocação, né? Não é um convite, é uma convocação dessa casa, nós esperamos respostas diretas, claras e objetivas, né? De palavras, nós e as funcionárias já estão cansadas de receber. Então, quanto a Prefeitura ainda deve para a Cruz Vermelha? Essa foi a pergunta feita. Essa é a primeira pergunta, vamos uma de cada vez, porque não tá ficando claro. Valores em reais, quanto a Prefeitura assume dessa dívida de R$500 mil? Nobre vereador, isso tudo, na verdade, depende do quanto que ela vai conseguir comprovar de documentação. O que acontece, para deixar bem claro à população? Seguinte, contratamos a Cruz Vermelha, tá? E num contrato de prestação de serviço, você precisa comprovar que o serviço foi feito, né? Você não contrata um construtor na tua casa, o cara vai fazer um telhado, ele não faz o telhado e você paga. Isso não existe. Tá? Em momento algum eu estou dizendo que ela não tenha feito. Também não estou dizendo o contrário. O fato é que ela precisa comprovar documentalmente que esse serviço que ele diz ter prestado foi de fato prestado. Um exemplo fácil e simples para que todo mundo entenda. Todos conhecem a forma de contratação por RPA. Certo? E o RPA, ele tem um recibo. Então, a gente repassa o recurso, tá? E a empresa, ela precisa comprovar que aquele médico, aquele profissional, seja ele qual for, que ele recebeu o recurso que foi repassado para a gente. Isso é algo muito simples. É um documento com uma assinatura do médico, né? E atestando que aquele dinheiro foi entregue a ele, ou foi depositado da maneira que for. Tá? E isso nós não temos de vários profissionais durante esses 18 meses de contrato, né? Faltam diversos desses documentos. E nenhum tribunal de contas vai aceitar uma prestação de contas frágil dessa forma. Tá? E não foi por falta de cobrar. Diversas reiterações foram feitas, isso tudo a gente tem documentado, tá? Por e-mail, por ofício, ou verbalmente, diretamente, aos responsáveis da Cruz Vermelha. E algumas coisas eles conseguiram comprovar e outras, não sei por que motivo, não nos entregaram ainda. Tá? Então, são situações como essa que vêm se arrastando e que a gente realmente não consegue ter um retorno, né, uma contrapartida para que a gente conclua. Tá? Fizemos diversas análises, diversas revisões, né? Mostrei agora há pouco uma foto ali da pilha de processo, na verdade, 2 pilhas enormes de processo para cada mês, né, que são feitas. A análise é muito criteriosa e tem que ser assim, porque o tribunal nos cobra dessa forma, né? É um trabalho
enorme que a gente tem dentro da Secretaria. Foi assim com a Cruz Vermelha, está sendo assim agora com a nova empresa Viva Rio, tá? Então, eu tenho uma equipe que fica dedicada exclusivamente para fiscalizar esse contrato e apontar todas as divergências, ou não, que são, ou liberar o pagamento, né, que são evidenciados ali na prestação de contas. Tá? Então, o quanto nós vamos pagar vai depender novamente da própria Cruz Vermelha de nos entregar a documentação que falta. Ela vai ficar ciente na próxima semana, já sabe, mas a gente vai reiterar, tá? Para que a gente possa, enfim, concluir esse pagamento, essa negociação da maneira que for. Enfim, agradeço a não resposta, né, não me senti Presidente. contemplado. Mais uma vez, não me senti contemplado. Então, repasso essa pergunta ao presidente da Cruz Vermelha, uma vez que é ele que tem que responder esse fato, né? Uma vez que faltam documentações, primeira pergunta, vou mudar um pouco o foco, mas como não foi respondido, a primeira pergunta é o que o senhor tem a dizer sobre a afirmação do secretário de Saúde. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em nome do presidente da Câmara, tirar mais para frente, senhor Levi Bittencourt, aqui agradecer e parabenizar a todos os vereadores da casa. Agora, ok? Ok. Então, gostaria de agradecer, em nome do presidente da casa, o profícuo trabalho que os senhores vêm realizando, e a gente pode acompanhar isso pelas mídias, né, no município de Pinheiral, e pelo cuidado e atenção que vem sendo dado a essa questão contratual entre a Cruz Vermelha e a Prefeitura. Em nome da Cruz Vermelha, eu agradeço. Eu trouxe dados bem concretos e análise, inclusive, como a gente se comprometeu na reunião anterior, para protocolar com os senhores aqui, né? E eu gostaria, se possível, 5 minutos para fazer uma apresentação e protocolar esses documentos por ordem. Primeiramente, em primeiro lugar aqui, o que nós cobramos, na verdade, foi a relação pura e simplesmente do serviço prestado e o que foi recebido. Tá? Vereadores, a diferença hoje, considerando já o abatimento do pagamento de 2 parcelas de 35 mil, ela está em torno de, está na casa de R$ 454.197,16. Isso é a relação da nota fiscal que foi emitida com os comprovantes e prestação de contas satisfatórios no nosso ponto de vista entregues, que eu vou comentar posteriormente, e o que foi pago. A relação é essa. Isso sem multa, sem juros, sem acréscimo, sem nada que inclusive é previsto contratualmente. Então eu vou protocolar, esse é o primeiro documento, que mostra a relação desde o início do contrato, né, até a relação final. Eu vou passar ao presidente aqui. Contudo, senhores, a relação de contratual e relação de negócio é uma relação que é prevista dentro de um acordo, que a gente chama de contrato, dentro de regras. E dentro dessas regras tem sempre uma cláusula que a gente vem encontrar, chama prazo. Os prazos determinam justamente o acordo temporal que você leva. Por quê? Quando você foge disso, você realmente é acrescido de multas e juros. Então eu fiz questão de protocolar, porque esse é o valor pura e simplesmente cobrado. Agora, o valor que já se encontra hoje é maior. Por quê? A instituição privada ela está sobre regras e controles contratuais que foram feitos com terceirizados e com o próprio Ministério do Trabalho, que a medida do momento que você não cumpre as suas obrigações, eu não tenho como avisar para eles que a minha auditora está com dor de coluna, fazendo alguma coisa, e não posso. É multa e acabou. Então a gente tem um caso aqui de uma médica que a rescisão foi ontem e não pagou a multa. Não tem jeito. Você não faz a rescisão do funcionário no Ministério do Trabalho se você não pagar essa multa. Então isso vai se crescendo e se vai multiplicando. Então hoje, né, a dívida, hoje que eu tenho, que são cobranças de fornecedores, que eu vou depois protocolar aqui também, que são sucessivas e periódicas, né? Somente com fornecedores
Construservice, Eco, o sistema, laboratórios, lavanderias, que ficou tudo pendente, sem multa, sem juros, 505.995. E aqui inclui ainda, vou passar para os senhores, julho, agosto, setembro, outubro, que foram meses que são a despesa operacional, que é o recurso que a Cruz Vermelha utilizaria, que ela cobraria para gerenciar o convênio nesses meses. Que também, ou seja, fizemos de graça, né? Julho, agosto, setembro e outubro. Considerando o retrabalho imenso que é feito, porque a Secretaria exigiu de pedir documento fora de regras formais, e isso impacta, assim, fazer de novo, tudo isso gera custo. É funcionário gerando hora extra, fazendo planilha, refazendo planilha. Bom, vou entrar nesse mérito posteriormente. Segunda planilha, eu queria mostrar para os senhores, o total que a Cruz Vermelha de recurso próprio gerou no projeto. R$ 110.940,22. Isso é dinheiro dos cofres da Cruz Vermelha, que hoje está zerado, que serviu para atender as emergências do convênio. Você vai me perguntar por quê. Quando a Secretaria de Saúde decidiu parar de pagar o correspondente aos encargos, que é salário, mas pagou só encargos, as necessidades continuaram a ocorrer. Qual necessidade? Os funcionários iam sendo demitidos, saindo de férias, se você não cumprir o prazo, é multa. Então a Cruz Vermelha foi tentando evitar essas multas, pagando com o recurso próprio. Então aqui tem pagamento de ISS, folha de pagamento de FGTS, encargos, rescisão, segunda parcela de 13º, que a Cruz Vermelha tentou viabilizar ainda num processo de acordo, para que isso não gerasse multa, o que seria virar uma bola de neve. O recurso acabou e acabou virando, né, a coisa... Se não tivesse feito isso, seria muito pior também, né? Teria uma dívida muito maior hoje. Terceira folha se refere... Peraí, só um minuto. As contas em aberto referente, porque com os 35 mil nós conseguimos o do mês quitar, né, de funcionários. O que está em aberto para esse mês ainda, mês 5 e mês 6, dá um total de 51.332 mais 14.922. Protocolado essa folha. Então, totalizando, as notas fiscais de fornecedores, 505.975,07. Contas pagas pela Cruz Vermelha com recurso próprio, 110.940,22. Contas em aberto dentro do mês, 51.332,33. E contas a vencer, já para o mês que vem, totalizam um valor de 683.170,24, sem considerar juros e multas ainda, 683.170,24. Esse aqui eu vou deixar protocolado na casa, tá? Além de 2 funcionárias que já venceram esse mês, nós temos ainda 5 funcionários pendentes ao convênio, que são a senhora Carla Gomes Mateus, técnica de radiologia, Denise Oliveira Custódio, técnico de enfermagem, Lilian Luiza Almeida, técnica em enfermagem, Natália Ribeiro, enfermeira, e Renato Leão Prachedes, médico pediatra. Esses aqui, existe o médico, parece que ainda é militar, está em missão no Haiti, mas ele vai, em algum momento, fazer a rescisão dele, né? E os outros estão voltando de INSS, né, para ser feita a rescisão, ou seja, tem que fechar, né? Tem que pagar a rescisão de tudo que ele tem o direito para trás, que deveria estar em conta provisionada, né? Então, eu vou deixar protocolado essas contas aqui na casa, né, mostrando claramente a situação atual do convênio. Isso aqui, que eu vou deixar protocolado também, são várias cobranças extrajudiciais de fornecedores que são feitas todos os dias, né, à Cruz Vermelha, e de acordo com a planilha de débito de fornecedores. Inclusive, algum deles eu estou questionando também, estou informando que eles permaneceram com o contrato com a S9, né, e não receberam outra gente, estão fazendo a cobrança. Então, com o meu jurídico, eu estou vendo uma associação, porque, na verdade, eu devo, mas eu devo porque fui terceirizado a alguém que não me pagou.
Se a instituição continua fornecendo para um outro que não pagou, teoricamente, né, ele tem que ser subsidiário aqui nesse sistema de cobrança à secretaria também. É uma coisa informal, eu ainda não tenho parecer jurídico, mas eu estou encaminhando para que a coisa a resposta a esses fornecedores sejam dadas dessa forma, entendeu? Também aqui, os fornecedores, então, para concluir, o que ocorre é que dentro de uma relação contratual, como mostrei, ela é simples, clara e transparente, nós temos um prazo que é o tempo, que isso nunca é respeitado. Então, o convênio terminou, se não me engano, em novembro, se alguém puder me corrigir, mas foi meados do ano passado, nós estamos em maio, já entrando para junho, né? E não existe uma correlação da Secretaria com a Cruz Vermelha de correspondências ou de compromisso temporal, né? Eu, se não estivesse aqui hoje, o vice-presidente teria vindo para cumprir a necessidade da pessoa jurídica. Eu não posso falar que estou com dor na coluna, nas costas, não vim e não mandar ninguém. Tem que ter um substituto imediato, porque a pessoa física não é igual à jurídica. Eu não posso justificar a ausência ou um retardo meu num processo que vai influenciar a vida de um monte de pessoas, porque existe a razão de uma pessoa física não estar ali naquele momento, a não ser que a convocação fosse física. Eu quero falar com o Carlos Gustavo, não. Foi convocado aqui o presidente da Cruz Vermelha Brasileira e, na minha ausência, viria o vice-presidente. E, na minha ausência, viria um suplente para responder pelo ato da pessoa jurídica intimada ou qualificada ou presenciada. Então, isso que está acontecendo aqui é uma sucessão do que nós passamos durante todo o processo dessa finalização de contrato. As regras de auditoria são claras, né? Se eu prestei o serviço, eu tenho que dizer o que eu prestei, da forma que eu prestei, e apresentar o que foi gasto. Não tem, na nossa lógica de ver, todas as correspondências foram respondidas. A Secretaria de Saúde hoje do município de Pinheiral, ela está de posse de toda a documentação necessária para ela fazer a auditoria necessária e para responder o que foi solicitado. Eu não vejo nem necessariamente o que mais eu poderia enviar de documentação. Vamos aguardar esse processo, mas isso tem sido uma sucessão de repetições de documentos e de cálculos que não são de nossa competência. A minha função é entregar aquilo que foi comprometido e foi usado. Se tem necessidade de fazer algumas reflexões, cálculos de auditoria, quer dizer, a função do auditor é esse, pegar os documentos e, em cima deles, fazer o trabalho necessário que tem que ser feito para poder apresentar. Então, eu não posso ficar fazendo trabalho que seja de outra pessoa. Agora eu não quero a planilha assim, agora eu quero a planilha verde. Aí você manda verde. A verde não me atendeu não, manda uma igualzinha, mas amarela. Aí a menina volta, hora extra, faz a amarela. A amarela não ficou boa, manda verde. Então me parece uma procrastinação, que assim, para justificar realmente uma ausência de dados, de tempo, de recurso. Eu acho que em qualquer processo de dívida ou de um acordo, a gente tem que respeitar a questão temporal, de falar, olha, eu tenho X, se o problema é financeiro, foi oferecido pela Cruz Vermelha lá no DEP, no final do contrato, se existe alguma pendência, a gente falou parcelar, chamar os fornecedores. Por quê? Para parar a cobrança, parar o juro. Isso é cálculo, qualquer economista, não sei se tem economista aqui na plateia, sabe disso. Primeira coisa que você faz quando você está no processo de dívida é parar os juros e multa. Vamos enxugar aqui, vamos negociar. Para a gente parar de correr na loucura de estar um mês é 500, no outro mês é 550, no outro é 600, daqui a pouco está 1 milhão. Então, senhores, para finalizar, eu queria expor isso. Acho que a minha posição ela não reflete, não concordo com a posição do secretário. Acho que nós enviamos toda a documentação necessária. Acho que essa questão da auditoria já ficou confusa, se tornou pessoal, se tornou interpessoal por outras questões, pela auditora que faz, e acabou ficando realmente inviável para nós ficar repetindo e mandando coisas sucessivas, na verdade, sem uma objetividade do que é necessário e se precisa. Então, só para finalizar, na minha opinião, foi fornecido toda a documentação. Nós hoje não temos nenhuma requisição da Secretaria de Saúde para fornecer nada, não foi dada nenhuma resposta. E a gente aguarda, né, que, na verdade, para que seja resolvido definitivamente,
uma projeção mínima, né, um quadro mínimo, um dado, um prazo, uma questão temporal para finalização. Pode fazer sua pergunta. Bom, continuar com o presidente da Cruz Vermelha, e durante a última convocação, o senhor afirmou que, ao receber qualquer valor da Prefeitura, daria total prioridade ao pagamento da licença maternidade das funcionárias. Porém, há alguns rumores de que isso não foi feito no último repasse. Como foi o gasto do último repasse de 35 mil e que garantia essas profissionais terão que os próximos repasses da Prefeitura serão direcionados para resolver prioritariamente o problema delas? Que é a licença maternidade e rescisão. Sim. Vereador, eu trouxe aqui também a planilha, vou localizar, com a demonstrativo de gastos dos 2 repasses de 35 mil. Foram todos 2 pagos com salários e ou encargos, né? Essas colaboradoras recorreram, por direito delas, ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho já me intimou, né, e solicitou o pagamento de todos os recursos, como elas mesmas solicitaram, FGTS, Fundo de Garantia, atrasados. Esses recursos foram utilizados para quitação dos salários e dos impostos, assim como foi determinado pelo Ministério Público. Eu só vou localizar aqui. É esse aqui? Ok. Aí está aqui, eu estou protocolando. Só para ilustração rapidamente, 2 minutos, eu passo aqui para vocês. Aqui existe o repasse, né, de março e abril, e eu tive o cuidado de fazer totalizando com saldo e jogando o saldo para o mês subsequente, no caso de abril e, consequentemente, maio. Então, ele vem com demonstrativo tudo que foi pago, e com saldo de R$ 165,72 na folha. Vou me estender aqui, mas rapidamente, né? Isabela, FGTS, férias Jolinelli, férias Isabela, 2.238, 107 folha, PIS de folha de pagamento, 2.317,42 IR de férias doutora Angélica, 128 IRF salário, 18 IR férias Josiele, R$ 30 férias Isabelle, 193 folha de pagamento, PIS e imposto sobre salário, e aí vai. Mas está aqui, protocolando aqui para protocolado que tudo também foi pago ou gasto com folha ou com impostos, né? E ficamos quites até o mês passado. Esse mês agora já entrou em débito de novo, foi isso que eu protocolei e passei também. Então, para concluir essa fase, presidente, sinto muito, mas é difícil, né? Hoje eu nem iria entrar nesse fato, mas muitas pessoas me ligaram, me mandaram mensagem, pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, que hoje o dia inteiro foi de treinamento para essa sessão de hoje, treinando resposta, o que o vereador pode perguntar. Sinceramente, eu vim sem pedras e sem nada, vim preparado para uma sessão como tem que ser outra qualquer, né? Mas eu vi que o treinamento em palavras foi muito forte, mas o secretário não trouxe nenhuma documentação, como foi pedida na sessão anterior de convocação, e o presidente da Cruz Vermelha coloca para a gente em papel, em documento. Então, muito me preocupa essa forma de muitas palavras e pouca ação. Mais uma vez, eu repito, né? Porque chegou aqui, se por um acaso falasse, não, o prefeito que responde sobre isso não pôde vir, eu talvez me sentiria contemplado, porque o prefeito é uma esfera acima do senhor secretário. Mas a partir do momento que uma auditora, que mais para frente a gente pode até falar dela, uma auditora detém todas as informações da prefeitura que o secretário não detém, eu acho que alguma coisa está errada, mais uma vez, na gestão ou talvez na competência do secretário. Então, muito me preocupa isso e, mais uma vez, eu quero que deixe claro a resposta correta. Quanto a prefeitura ainda deve para a Cruz Vermelha, o senhor não sabe? Depois eu passo a palavra a você. A gente imaginava que essa sessão semelharia por isso que a gente está vivenciando agora. Quanto que a prefeitura deve à Cruz Vermelha? Existe um número que é comum.
desde que ele comprove que executou o serviço. Só isso. Faça isso e nós pagaremos 100%. Eu não vou permitir... Tá? Não, agora eu estou falando, só um minuto. Eu não vou, de maneira alguma, usar o dinheiro público, o dinheiro do povo de Pinheiral, para fazer um pagamento indevido. Seja para a Cruz Vermelha, seja para Viva Rio, seja para o fulano da esquina. Isso não vai acontecer na minha gestão, que o senhor está insistentemente tentando, né, diminuí-la. Contra isso, a gente vai mostrar a gestão. Tá? Então, eu não sei o quanto o nobre vereador Felipe conhece, tá, de prestação de contas, de tribunal de contas, qual é realmente a tua experiência nisso. Porque chegar aqui e falar, você tem que pagar, isso é muito fácil. Eu sei que eu tenho que pagar. Nunca me neguei, tá, a pagar o que é devido. Desde que comprovado. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo de Pinheiral. E com essa crise está muito difícil conseguir R$1 do governo. Basicamente a nossa cidade depende do governo federal, do governo estadual. Eu não vou, tá? Não na minha gestão. Se a Arimatea quiser me tirar de lá, tá às ordens. Tá? Mas isso é uma decisão dele. A minha gestão, eu não vou autorizar nenhum pagamento que não tenha comprovante. Eu lhe pergunto, o senhor faria isso, senhor Felipe? O senhor faria isso? Autorizaria um pagamento sem comprovação da execução? A fala está comigo, presidente? Com o secretário. Está te perguntando, você pode responder. Só uma pergunta, sim ou não? Então, como as perguntas de sim ou não têm sido muito dificultosas aqui, eu quero ilustrar de alguma forma o assunto. A comprovação tem aqui algumas funcionárias presentes, se puderem até fazer algum gesto, essas funcionárias presentes, peço para que se levante até, por favor, para o secretário possa enxergá-las, que é a comprovação viva do que o serviço foi prestado e que elas não estão recebendo. Esse é o primeiro fato. Vereador. Só um minuto. 3 funcionários ali. Só um minuto. Só tem 3 ali. Só um minuto. Estamos falando de... Pedazinho, aguenta aí, presidente. Né? Então, a comprovação é essa. A lavanderia aqui, a Maquele, se for ali no Varjão, é mais uma comprovação. As demais empresas eu, sinceramente, não conheço, provavelmente não são do município, mas esse é o primeiro fato. A comprovação está aí, elas não estão recebendo ponto. O segundo fato é quanto eu conheço sobre o assunto. Aí me desculpa, sinceramente. Eu acho que eu não gosto de fazer esse tipo de papel, mas, sem sombra de dúvida, a resposta é muito mais do que o senhor. Minha formação é em cima disso, eu busco comprovando isso. Busco a cada dia... Vereador, quando um estiver falando, o outro tem que escutar. Ô Felipe, termina a sua pergunta. Exatamente. O secretário me fez uma pergunta. Termina a sua pergunta. Só para finalizar, né? Então, assim, o conhecimento é obviamente adquirido no longo da minha carreira e da minha formação. Mas isso não vem ao caso. Mas como me foi feita essa pergunta, eu tenho que pontuar isso aqui. Em relação ao pagamento sem comprovação, obviamente eu não faria. Mas isso foi discutido há 2 meses atrás. Nesse período de 2 meses, o senhor pediu um prazo de 1 mês para apresentar isso. E a Cruz Vermelha acaba de falar que não houve nenhum tipo de pedido nesse prazo. Aí o senhor chegar hoje aqui e falar que precisa de mais tempo, é um pouco, só para concluir, é um pouco acreditar demais que essa casa não tem a competência para cobrar o que é de direito, o que é a nossa função. A nossa função é fiscalizar e fazer cumprir, principalmente com o jogo de cintura. Nós não convocamos essa sessão 1 mês exatamente quando o senhor fez o pedido, nós demos um prazo ainda maior, mas chegar aqui e não dar nenhum tipo de resposta, porque o senhor não deu as respostas. Isso é consenso, acredito, de todos. Então é um pouco aquém do que nós
acreditamos, eu sinceramente, eu acreditava que não. Agora o secretário vai dar um posicionamento porque houve mais tempo do que o necessário. Mas a partir do momento que uma funcionária responde pelo senhor, ou melhor, não responde porque não está aqui presente, fica essa dúvida e muito me preocupa a gestão mais uma vez. Obrigado, presidente. Se puder já passar a palavra para a próxima pergunta do Pedrosa, está à vontade. Agradeço aí, agradeço. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos que a Cruz Vermelha entrou numa licitação, ganhou a licitação, foi um processo licitatório, e existe um impasse hoje. Um impasse. Eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria, senhor Carlos Gustavo, presidente da Cruz Vermelha, se esse impasse tem alguma coisa a ver, esse montante, se tem alguma coisa a ver com algum tipo de reajuste que não esteja colocado no contrato que foi feito. Assim, quando se ganha a licitação, se faz um contrato. Então, a empresa que ganha também, ela tem que ter um planejamento para que no meio do caminho não venha a colocar outra coisa. Então, eu queria entender um pouquinho se existe algum impasse em relação a reajustes que não consta no contrato que foi feito com o município geral, com a Secretaria de Saúde. E a minha dúvida é essa, porque nós sabemos que o contrato ele é feito. Se é feito, tem um valor. E esse valor, vereador, a prefeitura, se realmente não estiver constando em contrato, tiver algum tipo de reajuste em cima disso, não pode pagar. O Tribunal de Contas não vai aceitar. O Ministério Público não vai acatar. Então, é só essa pergunta que eu faço ao senhor, à Vossa Senhoria, se existe algum impasse em relação a algum reajuste, seja de médico, seja qualquer tipo de fornecedor, que não conste no contrato. Essa é a minha pergunta ao senhor, presidente da Cruz Vermelha. Sim, vamos lá. Eu, até para poder responder essa pergunta, eu tenho que dar uma opinião que é pessoal sobre o Tribunal de Contas. Eu não posso falar pelo Tribunal de Contas, mas a Cruz Vermelha começou a fazer convênios em 2005 com os municípios da região. E desde então, obviamente que a gente adquiriu uma expertise, né? Esse modelo estava sendo montado ainda, e em relação a essa prestação de conta, na verdade nós construímos em conjunto esse processo, né? Para ser mais sincero, inclusive, em 2001 eu me formei, e eu fui nomeado para uma intervenção judicial no município da região, e lá existia uma secretária de saúde chamada Marlúcia, era até do PT, do governo da Inês Pandeló. Tá melhor agora? Então, lá ela me chamou e falou, olha, existe um projeto chamado PSF e a gente achou muito parecido com o Estatuto da Cruz Vermelha. Vamos discutir sobre isso? Nós fizemos um plano de trabalho. Então, em 2001, nós fizemos o primeiro projeto de parceria desse sentido no município da região, que depois ela veio para Volta Redonda, assessorar a Secretaria de Volta Redonda, e pediu para mim se podia levar para Volta Redonda o modelo. Eu falei, olha, não é meu, isso é público. Então a gente criou esse modelo em 2001. Em 2005, a Cruz Vermelha de Barra Mansa começou de fato, porque até então eu não era da Cruz Vermelha de Barra Mansa, a gerenciar convênios na região. E nós fazemos prestação de contas periodicamente ao Tribunal de Contas. E temos as respostas disso. Nesse período nós nunca fomos multados, sancionados, em momento nenhum, pela prestação. Em Barra Mansa nós amadurecemos isso muito no governo Roosevelt, junto com o Anderson, as planilhas, forma de fazer planilhas de melhor forma para o Tribunal de Contas, uma pessoa que tem um conhecimento amplo, e a gente, a Mariana está aí, vivenciou isso na época lá. Então nós ajustamos muito a planilha para que não houvesse nenhum tipo de questionamento, de nada que fosse, e assim foi esse tempo todo. Então eu vou explicar para os senhores rapidamente, só para entender como funciona, né? E às vezes a gente coloca o nome do tribunal, do justiça, e não é bem assim que funciona. Existiam os convênios. Depois o tribunal passou a não aceitar mais convênios com dispensa de licitação. Quer dizer, a instituição, por ser filantrópica, não precisava de concorrer. Eu quero um concurso de projetos. E isso é uma coisa que eu falei insistentemente, periodicamente com o Lauriston, ele nunca me ouviu. E eu vou dizer para os senhores, nós vamos ter problemas com o Tribunal de Contas.
Porque o conceito da auditoria que eles fazem é totalmente equivocado e contraditório com o que se vai fazer lá. Quando você fala em concurso de projetos, você fala num projeto X, que eu vou gerenciar o pronto-socorro, nisso está incluso uma série de atividades, eu tenho que estabelecer metas e indicadores muito claros, eu tenho que palpar essas metas através de um plano operacional, que foi oferecido pela Cruz Vermelha no contrato. Esse plano foi deformado sucessivamente pela Secretaria de Saúde, tirando, excluindo o serviço, sem que houvesse processo aditivo a ele. E a gente não tem hoje, para prestar conta e informar, secretarias que não tenha, o conteúdo do projeto. É muito fácil. A empresa que saiu aqui, que hoje não está com a gente, está com a empresa que está aí, chama Clínicos. Se você for lá no sistema, ele é inteligente. Ele puxa a quantidade de atendimentos, vereador, que nós fizemos, essa é a nossa produção. Então, só por isso basta que você indique ao Tribunal de Contas, você vai mostrar ao Tribunal de Contas, que houve um volume X de trabalho da instituição para que você justifique que existe realmente aquela justiça. O que a Secretaria está fazendo? Ela entra dentro da contabilidade da instituição para ficar rodapé de RPA. Se o RPA, muitas vezes, ele é pago, né? O funcionário não assina, mas o comprovante que foi na prestação de contas é o recibo. Ali está comprovado que ele recebeu. Se ele não assinou ou não assinou esse RPA, é uma questão fiscal da Cruz Vermelha. Não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde. Porque o que importa a Secretaria de Saúde é se foi pago ou não. Se o serviço foi prestado e foi pago, foi pago. Se a Mãe Receita Federal pedir e não tiver uma assinatura numa RPA, é problema da Cruz Vermelha. Não vai respaldar, cair nada em Secretaria de Saúde. Porque é uma questão burocrática e técnica que realmente tem que ser feita. Mas o que é questionado muitas vezes é isso, que é a assinatura, sendo que está lá anexado o comprovante de pagamento. Então, o que teria que ser feito seria o que é o plano de trabalho, o que o Tribunal de Contas vê hoje. Qual foi o plano de trabalho, qual foi a meta que vocês assumiram? Atender 2.000 gestantes, diminuir o índice de mortalidade infantil em tantos por cento, no outro ano vai lá, verifica o plano de trabalho, verifica se alcançou isso. Então, tem inclusive uma decisão, um dos nossos convênios passados era 3 Rios, e era convênio ainda. E teve uma ação popular que foi julgada recentemente. E aí quem entrou com a ação dizia que esse convênio era irregular, pediu que a Cruz Vermelha devolvesse, que não era concurso de projeto, era um convênio direto. Então, devolvesse aos órgãos públicos todo o recurso que foi. Aí o juiz mandou puxar o plano de trabalho, que tinha muito bem feito, e respondeu que realmente deveria ser concurso de projeto, deveria haver uma licitação, contudo, não tinha que devolver nada, porque o serviço foi muito bem prestado por um custo abaixo de valor de mercado. Então, quer dizer, o que ele avaliou? Ele avaliou o contexto, é o que você avalia lá, o contexto do trabalho, o que foi feito, que, assim, meio que involuntariamente, sem conhecer o tema, você acabou colocando aí, você tem pessoas aqui. Então, na verdade, eu tenho uma série de problemas de alteração de plano de trabalho, tipo assim, olha, quando começou a crise financeira, não sei o que aconteceu, mas exclui isso, tira isso. Então, dentro do contrato, vereador, deveria ter um aditivo para tudo. Vai excluir isso? Não quer mais? Não. Então, faz um aditivo que aquilo ali não está mais no plano. Por quê? Porque isso influencia no indicador final, na meta. Você não alcançou aquela meta? Não alcancei. Por que eu não fiz 30 mil exames? Porque mandaram diminuir a cota do laboratório. Então, isso refletiria na meta. A nossa meta, ela é toda deformada. E vocês podem ter certeza. Nós vamos ter problemas no Tribunal de Contas, não por contábil, mas porque nós não nos comprometemos com uma meta clara e a Secretaria não fiscalizou e não tem palpável para apresentar ao Tribunal qual foi o resultado dessa meta. Eu até tenho, me resguardei, né, e eu consigo puxar os relatórios. Se me questionar, eu vou responder por mim, né, do que eu fiz, do que eu apresentei, que eu acredito que não tenha, porque a auditoria foi sempre focada na questão fiscal e contábil e nunca na questão do plano. Agora, em relação ao que o vereador, tive que explicar isso para chegar na resposta do vereador. Todos os nossos convênios funcionam assim, vereador. Por quê? Quando você faz uma contratação, você não tem como prever o dissídio salarial. O funcionário privado, todo ano ele recebe um reajuste, que é a correção do ano anterior. Então, isso é normal. Você vai ganhar a licitação, fazer a licitação. Quando ocorrer o dissídio, existe um instrumento jurídico, o vereador, que inclusive em conversa com os do advogado da Secretaria, quando a gente fez aquela reunião lá no pronto-socorro para poder fazer a passagem harmônica da Cruz Vermelha, que a gente ainda fez isso, né, para a nova instituição, ele até me falou pessoalmente que para ele também isso é uma coisa que é normal.
vocês podem fazer. Depois o Lauro falou, olha, eu sei que é normal, mas entra na justiça para cobrar. Então, como é que chama o instrumento? Equilíbrio econômico-financeiro. Isso é legal. Você tem um contrato, houve um dissídio que é legal para a empresa privada, então você informa, como nós fizemos e protocolamos na Secretaria de Saúde, a necessidade de um equilíbrio econômico-financeiro. Para quê? Para pagar o dissídio, não tem aumento nenhum, é só o direito que o funcionário privado tem. Então, voltando ao Tribunal de Contas, se vocês quiserem ir até a Cruz Vermelha, todos os nossos convênios, que foram mais de 1.000 funcionários, com 5 municípios, e mais os 12 do Médio Paraíba, assim como funciona hoje o SAMU 92, ele tem um equilíbrio econômico-financeiro. Toda vez que tem dissídio da categoria, eu entro pedindo, a Secretaria de Saúde só tem que verificar o seguinte, o dissídio é legal? A convenção está anexada? Ok, repassa o valor. Porque o serviço está sendo prestado ao município, não é a Cruz Vermelha. Então, se aquele funcionário tem direito, ele tem direito a ser anexado. Então, não há ilegalidade, às vezes usa-se o nome do Tribunal de Contas, sei o quê, uma forma, não é o senhor não, vereador, mas uma forma intimidatória, porque o leigo no assunto, então falou, é assim mesmo, Tribunal de Contas. Então, não é assim que funciona. O instrumento foi feito, foi protocolado o equilíbrio econômico financeiro na Secretaria de Saúde. Então, assim, se existe alguma divergência, eu não sei qual seja. E em termos de experiência anterior, está disponível lá todos os contratos convênios que passaram todos pelo Tribunal de Contas e não existe nenhum questionamento ao Tribunal de Contas sobre isso, porque é legal. É um instrumento legal de pessoas sensatas que fazem 2 contratos e dentro do contrato você percebe que tem legislações que são específicas de cada área. Por que você não previu isso antes, vereador? Porque é o seguinte, existe a convenção, ela é imprevisível. Uma previsão antes, não estimativa, uma coisa, para no meio do contrato o senhor apresentar uma nova conta. E antes disso não fez um planejamento? Desculpa. Por que antes disso o senhor não fez um planejamento para que, por estimativa que fosse, para não criar esse impasse para o município hoje? Por quê? Com a experiência que você já tem de tantos e tantos serviços prestados, e bem prestados, serviço da Cruz Vermelha, por que não criou um planejamento por parte da Cruz Vermelha para não ter esse impasse? Porque você faz um contrato no valor X e chega no meio do contrato tem um dissídio, então sabendo que tinha ter esse aumento, o município faria ou não, os senhores ganhariam ou não a licitação, está me entendendo? Então chega no meio do contrato, tem o dissídio. A empresa não planejou isso e quer passar a conta para o município, que também tem que prestar conta para frente. Em relação ao RPA, só comentar uma coisa com o senhor, nós temos um vereador aqui que se faltar um RPA assinado, ele vai reclamar até para o Papa, que é o vereador Pedro Paulo, que o outro vez sempre fala dessa questão. Então, faça ideia se faltar um RPA assinado. Secretário, o que o senhor não vai sofrer lá de ações e mais ações? Então, eu concordo que o serviço é muito bem prestado, mas que faltou planejamento da Cruz Vermelha. Por quê? Eu sou contador, tenho 30 anos de serviços prestados, e eu sei que quando a gente vai fazer um contrato, você planeja. Você vai ter um aumento no meio do contrato, você vai ter no meio, no fim. Eu não posso tentar mudar a regra do jogo com o contrato vigente, que o tribunal certamente ele vai questionar isso. Isso aí é uma coisa que a gente já está há algum tempo no setor público. Então, eu gostaria que o senhor explicasse realmente se não haveria um planejamento antes, sabendo que ia ter esse dissídio, esse aumento. E se esse aumento também faz parte de um todo, nessa questão aqui de 400 e 500 mil reais, ou se é apenas uma parte. Porque, se eu não me engano, não é todo isso, não foi por conta do reajuste. Só essas perguntas, eu encerro, senhor presidente, as minhas perguntas aqui. Ok, vereador. Olha, esse é um raciocínio lógico, né, que nós também fizemos. Logo que o primeiro contrato deu problema, aí a solução óbvia é você já entrar com o valor estimado para você poder não ter esse problema. Obviamente, para que eu, contratante, vou querer ter problema com a prefeitura? Nós fizemos uma provocação aos jurídicos da prefeitura e isso é totalmente inviável. Por quê? Porque trata-se de um custo fixo e um custo variável. Então, o custo do reajuste, como é feito o reajuste? O empregado senta com o empregador, discute o valor, isso é mediado pelo Ministério do Trabalho e sai um índice. Esse índice pode variar de 1% a 11%.
de acordo com a inflação do ano anterior, que foi justamente o que aconteceu. Então, nós até tentamos várias vezes, isso sim não é aceito. Não foi aceito por nenhum parecer que fosse previamente uma cobrança de uma coisa que é custo variável. Então, a melhor saída jurídica seria o entendimento do equilíbrio econômico-financeiro, que é um instrumento legal, que é utilizado amplamente nos contratos com a parte privada e o gestor público. Então, realmente, por um raciocínio, como eu falei, lógico, nosso também seria o ideal, né? A gente teria problema nenhum. Quem quer ter um impacto financeiro absurdo num determinado momento? Então, e teve uma segunda pergunta, desculpe, além... E esse montante, qual o percentual desse montante que o senhor colocou, que é relativo a esse impasse, desse reajuste, que não, pelo meu entender, não está previsto em contrato? Eu entendi. Esse reajuste, no meu entender, não está previsto em contrato. Qual é o valor montante desse impasse e quais são as outras, assim, são encargos sociais? O que gostaria que o senhor explicasse para a gente? Foi apresentado. O que acontece, vereador? Quando você vai fazer rescisão do funcionário no Ministério do Trabalho, funcionário que tem mais de um ano, que são quase a maioria, né, quase todos, o fiscal do Ministério ou o sindicato, você pode optar um pelo outro, ele vai pegar e vai conferir ali se você fez, se está tudo certo. Se não tiver, não rescinde. Ele continua seu funcionário e a dívida continua. Então, o que tem... O percentual específico, eu não sei te informar, posso te encaminhar posteriormente isso. Mas ele está embutido nos valores que são específicos de cada rescisão, de cada categoria, de acordo com o que foi apresentado pela Cruz Vermelha e protocolado à Secretaria de Saúde. Então, só para finalizar, eu queria mais uma vez dizer, é um procedimento formal, usual, entre as prefeituras, setor privado, a Cruz Vermelha, com todas as prefeituras, inclusive hoje com o SAMU 92, que Pinheiral é integrante do consórcio, funciona assim. Existe o dissídio, inclusive a gente está até associando alguns sindicatos e até o Ministério do Público, entendendo já dessa questão de terceirização, e chama também o ente público para participar. Do consórcio é eventual. O consórcio é chamado na negociação para participar junto da negociação com a Cruz Vermelha do funcionário que é contratado por SAMU 92. O representante vai, e é direito público, representa os 12 municípios da região, inclusive Pinheiral. Então, eu creio que é um projeto usual e que ocorre a única forma de resolver essa questão. Presidente, acabo de receber aqui, né, uma informação. É importante a participação, né, das pessoas aqui, e principalmente dos funcionários que vivem o dia a dia da secretaria. Né? Acabei de receber uma informação, e a pergunta vai para o secretário de Saúde, se é verídico ou não. É importante deixar claro que já existe um valor que já está definido pela Secretaria e Prefeitura na faixa entre 150 e 170 mil reais, um valor aceitável, mas aí está aqui, eu vou me reservar no direito de não falar, obviamente, quem enviou isso, mas que esse valor não seria aberto aqui hoje para não dar palanque para o vereador. Isso é verídico? Não, desconheço essa informação. Eu gostaria sim de saber quem que passou, porque as pessoas inventam muita coisa, não tem nada desse valor previsto, não. Tá? Até porque hoje, né, comentei da ausência da nossa auditora, porém trouxe, né, para me acompanhar a representante do nosso controle interno, que é a dona Ângela, que vive esse processo desde o início, tá? E ela, passar a palavra para ela também, que ela vai poder colaborar com bastante para o esclarecimento de tudo que está sendo colocado aqui, tá? Seria interessante, vereador, que realmente essa informação chegasse para que a gente pudesse apurar, mas essa informação eu te garanto que não existe, não é verídica, tá?
Bom, tem várias coisas que a gente pode pautar aqui. Mas a pergunta era exatamente essa. Até eu gostaria de passar até para a próxima, se fosse possível, uma vez que o senhor não está respondendo com clareza a algumas perguntas. Né? Se possível, passar para a próxima, lembrando que a convocação... Vou tentar ser mais claro para o senhor me entender melhor. A convocação é do senhor, né? Passando para um próximo assunto não distante a esse, né, uma matéria do jornal Globo que tem preocupado bastante, várias OS, entre elas Viva Rio, estão sendo investigadas em procedimentos do Ministério Público Estadual e em ações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por suspeitas de irregularidades em seus contratos com a saúde. Há desde denúncias de não forneceram condições adequadas aos pacientes até casos de supostos desvios de recursos públicos. Né? A maioria das investigações teve por base 16 auditorias do Tribunal de Contas do município. Em alguns casos, os auditores constataram sobrepreço de 508% na compra de medicamentos. Essa auditoria foi do Tribunal de Contas do município referente às contratações do município do Rio de Janeiro, mas a OS Viva Rio está entre as investigadas. Muitas objeções foram apontadas em relação a esse serviço da OS Viva Rio. Durante essa semana eu tive a oportunidade de fazer, como falei anteriormente, 2 visitas ao hospital, maternidade e pronto-socorro, pois gostaria de estar até mais preparado para essa convocação. Além disso, conversei com diversos profissionais da Secretaria de Saúde, no qual muitos estão preocupados com esse novo contrato, mas, obviamente, não gostariam de se identificar com medo de perseguição política administrativa. Durante essas visitas, identifiquei alguns problemas estruturais no pronto-socorro que não condizem com o espaço terceirizado. A foto que mostrei anteriormente, né, que deixo com o secretário de Saúde, essa foi uma que eu ampliei e gostaria de deixar, não sei se o senhor tem conhecimento, mas, enfim. Sendo assim, faço os seguintes questionamentos. Existe razão, hoje, para paredes mofadas, consultórios que alagam em toda a chuva e em um espaço terceirizado, como pronto-socorro? A prefeitura, quando não tem condições de qualquer órgão público de gerir algum espaço público, se utiliza-se da terceirização, da concessão, da parceria público-privada, enfim, tem diversas formas desse tipo de parceria. E lá é um espaço terceirizado, a conta alta, existe razão para isso? Bom, a meu ver, esse tema já foge à pauta para a qual eu fui convocado. Então, né? Deixa eu terminar as perguntas. Nós estamos aqui para falar da Cruz Vermelha e a questão do pagamento dos seus fornecedores. Exatamente. E seus funcionários. Então, deixa eu concluir as perguntas aqui para o senhor entender. Isso não tem nada a ver. Porém, só para satisfazer a curiosidade do senhor, eu informo que ontem né, começou essa reforma para justamente consertar isso aqui, tá? Que nada mais é do que uma instalação feita ainda no tempo da Cruz Vermelha, que vem apresentando defeitos, tá? O custo disso não é só, a reforma não vai ser feita só nesse ambiente, tá? Será feita em todos os ambientes que estão necessitados de reforma lá no pronto-socorro municipal. E nós sim tomamos as providências e já está sendo realizado, tá? Já começou ontem? Começou ontem, tá? Essa foto é de ontem à noite. Subcontratada. Essa foto é de ontem à noite, secretário. Sim. Não tinha nenhum tipo de obra lá. Não há como você fazer toda uma reforma. Eu acho que o senhor entende isso, né? Entendi. A foto é de ontem à noite. A Secretaria de Saúde está acompanhando de perto. A Secretaria de Saúde está acompanhando de perto os depósitos de INSS e FGTS, aí que eu falo que tem tudo a ver com o tema, dos funcionários terceirizados da OS Viva Rio. Existe o risco desses depósitos não estarem sendo depositados?
Novamente, o senhor está fugindo da pauta. Não, é pagamento. A pauta é dívida. Eu Não. quero saber se existe dívida com esses funcionários. Talvez o senhor não tenha lido a pauta da maneira correta. Tomar liberdade aqui de ler a pauta. Se eu estiver errado, eu volto atrás, não tem problema. Regimento convocou o senhor Lauriston de Oliveira, secretário de Saúde do município, o senhor Carlos Gustavo Lousada Medeiros, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, o senhor Danilo Tadeu Rodrigues Carvalho, administrador da Cruz Vermelha Brasileira, filial Barra Mansa, para prestar esclarecimento sobre a falta de pagamento a fornecedores e funcionários decorrentes do contrato, convênio, termo, parceria ou outro instrumento legal mantido com a Cruz Vermelha e a Prefeitura de Pinheiral. Vamos tratar só sobre a Cruz E Vermelha, demais? fornecedores e funcionários. Não. Desculpa, mas Sim. essa pauta... Então, fornecedores também. Próxima convocação. É isso aí. Outro requerimento, próxima convocação. Os demais vereadores estavam aqui sabendo que essa convocação fora para demais dívidas. A Não respeito sei o que de está aqui hoje. demais dívidas. Olha o que nós votamos, vereador. Concorda, vereador, que eram demais dívidas ou era só Cruz Vermelha? Mas o tava senhor presente está na fugindo da pauta. Não, era tá só falando da Cruz reforma do Vermelha. Fala um de cada vez, senão nenhum vai falar. Eu acho que está no requerimento aqui, Pedro. Só Não, pega o requerimento, pode ter certeza que isso está... Vamos tratar da tá um erro primeira, de... fornecedor, funcionário. Exatamente. Se tiver outro assunto, faz outro requerimento. Não, mas é porque tem a ver. Mas é porque tem a ver. Mas vamos supor que não esteja. Está, eu tenho certeza absoluta. Foi eu que fiz o requerimento, então está, provavelmente esteja errado essa folha. Por outro lado, eu acho que não tem dificuldade em responder esse questionamento. Secretário, o senhor responde se quiser também. Não, assim, eu vim preparado para uma pauta. Ele está Não, tentando desculpa, colocar outra desculpa. pauta. Não é assim, né? Desculpa, Eu tenho, não era só o caso da dentro Cruz de uma Vermelha. secretaria, eu tenho diversos assuntos que eu trato todo dia. A secretaria tem mais de 400 funcionários, né? Tem vários pontos de atendimento. É uma das secretarias mais dinâmicas, com todo tipo de problema e todo tipo de prestação de serviço que pode ser dado à saúde de uma cidade. Não é tão simples você simplesmente chegar para tratar um assunto e depois virar o canal para outro assunto e que a gente tem a resposta na ponta da língua. Se é um levantamento que chegou aí através dos seus informantes, eu vou levantar, não tem problema nenhum, a gente traz aqui numa próxima convocação. Estou até esquentando meu lugar aqui já nessa plenária aqui, e a gente pode fazer quantas vezes for necessário, o importante é que fique tudo esclarecido, tá? Não tem problema nenhum. Oi. Só para deixar claro, eu até gostaria que os vereadores da base de governo pudessem estar emitindo opinião se eu estou errado quanto à convocação, né? O que chegou ao secretário, erros podem acontecer nesse caminho, mas o que foi aprovado aqui foram demais dívidas, correto? Vossa Excelência está falando de reforma, não está falando de dívida. Não, dívida. Vossa Quero Excelência saber se os mostrou foto, está depósitos falando de estão... reforma. Resumir, ô, vereador Felipe, só para também não deixar prolongando muito esse tema, tá? Toda dívida que houver, a gente vai pagar, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Não tem problema nenhum. Aqui você não está diante de um executivo caloteiro, não. A gente quer pagar tudo que deve, tá? Essa é a nossa função, é prestar o melhor serviço ao menor custo possível e com a maior qualidade. E que todos recebam, tá? Essas questões que estão sendo levantadas da Cruz Vermelha, tem várias interpretações, como já deixou claro aqui o Dr. Carlos Gustavo, defendendo o lado dele. O nosso jurídico tem uma posição totalmente diferente. Dentro
do mundo jurídico, é um debate de ideias, é um debate de, né, de visões, né, pautadas na lei, porém interpretações diversas. Tá? Novamente eu falo, a gente não vai se furtar de nenhum compromisso. Tá? Quando o senhor, né, comentou que bastava ter aí as colegas que foram prestadoras de funcionárias lá da Cruz Vermelha, não é assim tão simples. Eu não posso simplesmente tirar uma foto das pessoas, anexar no processo e dizer que elas trabalharam. É uma coisa muito mais complexa. Tem todo um arcabouço de documentação, de informações, que daqui a 10 anos isso vai estar sendo questionado. É o maior contrato que a gente tem na prefeitura. Isso tem que ser tratado com muito zelo, com muito cuidado. Se a gente está, né, as palavras do Dr. Carlos Gustavo, aponta que a gente está exagerando na dose. Eu, sinceramente, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Tá? Se estou pecando, né, prefiro que peque pelo excesso. Agora, novamente, não é intenção nenhuma do município de estar prejudicando fulano ou cicrano. Prestou serviço, tem que receber, mas pelo menos comprova. Tá? É simples, não é difícil. Eu não vou assinar, eu não vou enviar para o tribunal um documento EPA sem assinatura, gente. Não é tão simples como foi colocado aqui. É muito mais complexo do que isso. Aí eu volto no que eu acabei de falar. São questões de visões. Tá? A visão da secretaria é proteger o erário público. Tá? Eu, na minha gestão, tá? Eu zelo muito por isso. Tá? Quem me conhece, quem está perto de mim, sabe que a gente pechincha realmente cada centavo com cada fornecedor para que ele entregue mais, melhor, no menor custo possível. Tá? Então, isso tem sido assim. Por isso a gente tem conseguido trazer a secretaria até aqui com todas essas evoluções que a gente está conseguindo fazer. Tá? De outra forma, a gente não conseguiria. Tá? Se tivéssemos pagando aquela fortuna em exames, como já foi aqui no passado, se a gente não tivesse aberto as portas do SUS para que a gente pudesse estar direcionando, né, o que era antes, né, a saúde, que o SUS fornece, não estava sendo fornecido pelo SUS, embora os caminhos estivessem lá. Estavam sendo fornecidos por uma saúde complementar, paga, custando, né, pesando no bolso do erário público. Né? Se não tivéssemos mudado o rumo dessa trajetória, hoje a secretaria estaria totalmente quebrada e levaria a prefeitura numa situação muito mais difícil. Tá? E olha que isso aconteceu numa época que lá atrás não existia crise. Então, assim, toda hora vem colocar aqui à prova a competência do secretário, a competência da prefeitura. Sinceramente, eu acho que poupar o dinheiro público é demonstração de competência, sim. Se você tem um caminho onde você pode fazer o mesmo serviço, né, a custo zero ou quase zero, por que eu vou pagar um valor, né, que é muito caro? Tá? São milhares de reais que a gente gastava com isso, para que a gente faça o mesmo serviço que já está disponível no SUS. Aí eu vou parar aqui também para eu não fugir a fala. Só um segundo. Pedir desculpa ao público aqui e nós vamos ficar aqui, não vai ser resolvido isso hoje. Nós estamos com uma situação gravíssima aqui. Não, tranquilo. Acaba de falecer irmão do presidente da Câmara. Não, rapaz, eu vou tocar até o final. Que ele tem, com a obrigação que ele tem, ele não quer se retirar. Não. E essa reunião vai ficar aqui e vai ser o mesmo final da reunião passada. Eu só fico aborrecido com quem trabalhou e não está recebendo. Então, pedir ao bom senso e ao consenso, tanto da Cruz Vermelha quanto da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, que pague esses funcionários que trabalharam e depois o restante da dívida discutam depois. Como já foi falado aqui, vereador, vamos fazer o bate-bola. Faz a pergunta. Faz a resposta, não precisa fazer discurso na pergunta. Eu não tenho mais pergunta. Senhor secretário, boa noite. O senhor citou aí sobre, saiu da pausa um pouco, citou sobre exames. Senhor secretário, eu gostaria de saber qual procedimento vem sendo adotado com os pedidos de exames particular, entendeu?
e também da Associação dos Aposentados, porque, na verdade, não está aceitando. Como diz, o senhor pode informar para a gente? Na verdade, não está o quê que o senhor disse? Oi? O final da frase, o que foi? Não entendi. Na verdade, não está o quê? Então, os exames os particulares, né? Que tem que se transcrever, não é isso? E principalmente a Associação dos Aposentados. Novamente vamos fugir à pauta, né? Não, senhor secretário, me dá licença. Dá Mas licença, senhor olha só, secretário. eu falo, Só um eu respondo. minutinho. Não, tá bom. Sabe por quê? Porque o senhor tocou aí no assunto de exames. Sim. Aí me deu essa brecha de fazer essa pergunta com o senhor. Sim. Bom? Muito obrigado. Na resposta a gente... Olha só, o nobre vereador, nosso colega lá na Secretaria de Saúde, o senhor conhece bem como é que são os trâmites lá internos. E o que eu tenho ali falar sobre exames, né, é que nós, né, conseguimos baixar significativamente o número de exames que encontramos represados naquela secretaria quando assumimos a gestão em 2013. Tá? Hoje eu tenho pontualmente, né, o meu problema de oftalmo, tá? Que, graças a Deus, está muito prestes a ser resolvido com a contratação de um médico, uma equipe de oftalmo com equipamento para prestar serviço aqui em Peral. É isso que a gente está buscando. A gente não quer que o serviço seja prestado em outras cidades, até para facilitar para a população. Tá? Hoje esse é o meu grande problema, prestes a ser resolvido. Tá? Não obstante outros de menores impactos. Mas o que nós fizemos, tá, para poder tirar, quando eu cheguei lá, a gente ouvia, tem exame aqui há 3 anos e tudo mais e por aí. E nós fizemos sim um planejamento de compras de exames, só para encerrar e responder o senhor aqui, aqueles exames que o SUS realmente não fornece, ou que a marcação é dificílima você conseguir uma vaga no SUS, esses foram identificados, tá, e foram adquiridos, né, através de licitação, esses exames. Alguns ainda estão terminando o processo de compra, mas a grande maioria já está disponível. Tá? Então, para não me estender mais, né, eu espero que tenha entendido aí a resposta do senhor. Basicamente é isso. Fizemos um planejamento, executamos a licitação, hoje temos disponível a grande maioria dos exames que nós precisamos para atender a população. Tá? O que o SUS não atende, a gente adquire. Senhor secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, fugindo um pouquinho da pauta, mas é de interesse seu também, e do povo. É uma coisa fácil para o senhor responder, eu não vou te espetar nem nada, que só tem na ponta da língua, eu te garanto. Essa criança que veio a óbito do Parque Maíra, cada um fala uma coisa. Eu gostaria de saber do secretário aqui para vocês todos, porque cada um fala uma coisa. Eu sei diversas sugestões, mas eu gostaria do senhor falar aqui, tem uma oportunidade, viu? Se o senhor quiser responder, bem, se o senhor achar que não, também está bem também. Antes da pergunta, como eu tinha uma pergunta dentro desse assunto também, eu queria deixar claro que não tenho dúvidas, e algumas vezes falaram, do empenho do senhor na atenção no hospital. Eu estava lá e eu vi esse empenho naquele momento, então não quero, mas quero um pouco diminuir isso. Eu vi esse empenho, mas complementando até a pergunta do Fadu, até para estar dentro da pauta, né? Existem pendências financeiras com hospitais particulares e com UTIs móveis particulares? Aqui eu encerro minha participação. Não existem pendências financeiras com hospitais, tá? No passado, nós usávamos muito hospitais particulares, depois nós conseguimos, como o mesmo exemplo aqui do colega, a gente conseguiu essas vagas pelo SUS, né, o que reduziu bastante o nosso custo, tá? E as pendências financeiras que existiam de 2000, falando da minha gestão, da gestão da Arimateia, 2013, 2014, 2015 foram pagas, tá? Com relação à UTI móvel, nós também temos um contrato com a Master Life, tá?
O contrato está operante desde fevereiro, está funcionando. Neste dia em que a criança faleceu, já vou emendar na resposta, a Master Life foi acionada, tá? A meu pedido, e ela já estava a caminho, vereador, quando a criança veio a óbito, tá? Os esclarecimentos que eu acho, o próprio vereador Felipe acabou de comentar, que estava lá, que viu o meu empenho, né? O que me entristece muito nesse episódio, né, é que justamente a gente se doou por inteiro para poder resolver com a maior brevidade possível a questão... Só um minuto. A questão do óbito dessa criança, a questão da transferência dessa criança, só resumindo, era um domingo, né, eu estava saindo com a minha esposa para passear, coisa que a gente já não fazia há muito tempo, e fui pego por um telefonema, né, do vereador Jari de Volta Redonda, me pedindo uma interferência, né, porque a criança estava preocupante, o estado da criança, e imediatamente comecei na estrada mesmo a fazer vários contatos e retornei para Pinheiral para que eu pudesse acompanhar mais de perto, né. E tudo aconteceu muito rápido desde a minha chegada, né, que eu olhei a criança, ela estava ainda com a respiração, né, do oxigênio, tendo aqueles cuidados todos, tomando a medicação, mas no momento que eu cheguei no hospital, né, até o momento que a criança veio a óbito, foi um período muito curto. E nós tínhamos, no momento que eu cheguei, uma promessa de uma vaga, né, pelo SUS, lá em Resende, tá? A nossa ação foi justamente de estar agilizando a liberação dessa vaga, né? Porém, essa vaga já estava regulada, aguardando a médica da regulação, que fica lá no Rio de Janeiro, liberar essa vaga, simplesmente isso, né? Nesse meio tempo, eu liguei para o Gotardo, que é dono do INJA, né? O Gotardo, ele não tem UTI pediátrica, que é o que a criança precisava, ele tem UTI neonatal. Mesmo assim, eu insisti com ele ao telefone para que ele pudesse aceitar aquela criança, e ele foi bem claro em dizer que não teria como recebê-la, o equipamento do hospital não é apropriado para aquele caso, né? Imediatamente, e assim, já nessa ligação a criança piorou, toda a equipe já foi para dentro da sala de emergência, inclusive eu fui também, continuei com as ligações, fiz o contato com o Dr. Wadeson, que é o responsável lá pela Master Life, pedi que enviasse a ambulância, ele ainda foi um pouco resistente, porque, mas vocês ainda não têm a vaga liberada, se eu mandar aí depois, se eu não conseguir a vaga, ainda não vão me pagar. Eu falei, não, podem vir, porque eu pago assim mesmo, o caso da criança realmente está muito grave. E nesse meio tempo eu fiz contato com a ProBaby, com a Intense Baby, com o Neovida de Volta Redonda, com o Neovida de Resende, com a Unimed, e assim, todos, né, que nós temos acesso, tá? Inclusive tem aqui a declaração, é importante mostrar, deixar aqui a cargo da Câmara, tem a declaração aqui de todos essas UTIs pediátricas, de que o contato foi feito e que a declaração deles de que simplesmente não havia vaga, tanto pelo SUS quanto no particular, tá? Vou passar aqui para o nobre vereador, nosso presidente, que aqui conheço, depois a gente pode deixar uma cópia, tá? Então tem aqui todas as declarações, tá, necessárias. Fiz questão de levantar isso para que a gente pudesse esclarecer isso à população, porque o que foi vinculado, e aí, sinceramente, eu não sei qual que foi a intenção das pessoas que fizeram isso, né? Foi que o secretário de saúde precisava apenas assinar um papel que a criança seria transferida.
Então, eu pergunto, seria transferida para onde, se nenhuma dessas UTIs tinham qualquer leito disponível? A única que tinha era em Resende, era pelo SUS, e nós estávamos em contato direto. Então, eu pergunto novamente às pessoas que vincularam isso, inclusive em jornal, causando até, vereador, diria um estrago na minha vida pessoal, né? Mas é o que a gente está exposto enquanto agente político, né? Novamente, a gente não vai se furtar desses episódios da vida, mas com a consciência bem tranquila de que não foi por falta de esforço, não, tá? Foi pelo contrário, a gente se empenhou de corpo, alma e coração para que a gente pudesse reverter e salvar a vida do Alisson Miguel, né? Que, diga-se passado, infelizmente já chegou num estado muito crítico. Dificilmente, até numa outra UTI, essa criança conseguiria sobreviver, pelo relato da médica que atendeu, tá? A doença dele se prolongou muito até que ele chegasse ao hospital. E numa criança, né, uma questão pulmonar, isso evolui muito rápido, né? Por isso o empenho de toda a equipe de tentar, e depois me chamaram, porque, né, acreditaram que com o peso da pasta de secretário eu poderia ter conseguido isso de uma maneira mais fácil, né? Infelizmente me empenhei e não foi possível, né? O que de fato, só não vou me prolongar muito não, mas o que de fato me entristece muito é assim, a ingratidão das pessoas que não sabem o que está acontecendo, né, não sabem o quanto nós tentamos salvar aquela vida e espalhar aos 7 ventos, em todas as cidades, em toda a região, de que o secretário de saúde foi omisso, foi negligente e que não quis assinar um papel que nem existe, não é assim que funcionam as coisas. Primeiro você tem que ter a vaga e o transporte. Graças a Deus, né, fizemos o planejamento, temos o transporte já contratado, né, então não faltou nada da nossa parte, né. Mesmo assim, fui crucificado, né, senti como uma caça às bruxas, né, e infelizmente não sei qual é realmente a intenção das pessoas que estão por trás disso, fomentando, né, falas e reportagens inverídicas, mas tudo a seu tempo. Eu acho que a justiça vai ser mostrada na hora certa, né? Então eu tive o cuidado de levantar essa documentação toda, tá? Então aqui todos os hospitais que nós fizemos contato, declarando que não havia vaga de fato e que nós fizemos contato. E logo, oportunamente, a gente vai estar também colocando isso numa outra esfera para eventuais reparos. Obrigado pela oportunidade de ter feito esse esclarecimento. Eu te agradeço pela atenção de me responder, mesmo estando fora da pauta. Muito obrigado. Por nada, foi um prazer. Mais algum vereador fazer alguma pergunta? Eu tinha algumas perguntas a mais que eu vou estar encaminhando para a Secretaria de Saúde através de requerimento e, se sentir necessidade, farei um requerimento com uma nova convocação. Mas gostaria de ouvir as declarações finais sobre o caso da Cruz Vermelha, então, para a gente poder finalizar isso com o secretário e com o presidente. Doutor, à vontade. Bom, eu queria agradecer aqui mais uma vez, né, a disponibilidade, o apoio e a paciência da população também está aqui nesse processo, assistindo e participando. Colocar que o sentimento da Cruz Vermelha, desde o princípio, quando começou a ter problemas financeiros para o contrato, é de negociação, de acordo, né, de tentar uma solução que seja viável para todos. O meu sentimento, que reflete o sentimento da instituição inteira, é que quando as pessoas não se entendem, o Poder Judiciário serve para entender pela gente, né? Não há por que passar de nenhum limite, né? E a gente está aqui num processo de tentar se entender para que não tenha que chegar a vias de fato, né? Que a gente vive hoje um exemplo nacional do Poder Judiciário ter que intervir e resolver pela gente em questões que possam ser resolvidas. Só para responder, o Tribunal de Contas do Estado ele vai com certeza questionar, questiona a Prefeitura, manda para mim também. Então,
são opiniões distintas, nós temos todos os documentos, e-mails, comprovações. Eu acho que a única divergência que existe entre essa parte é da forma da prestação de conta. Discordo do secretário, eu acho que não é a dose do remédio excessiva que não mata, é o remédio errado que mata. Então, o que está sendo, eu até agradeço por estar fazendo uma auditoria fiscal gratuita na contabilidade fiscal da Cruz Vermelha, porque ajuda a gente a regularizar nossos erros, mas o plano de trabalho é essencial, né? O que foi acordado em contrato no plano de trabalho, como o que era previsto, tanto é essencial que o secretário acabou de citar uma coisa aqui, né, sobre uma foto que eu vi passar, que não diz respeito a mim, mas ele qualificou a Cruz Vermelha, que acho que de maneira, eu acho até pouco inteligente. A Cruz Vermelha saiu em novembro, nós estamos em maio, final de maio, culpa da Cruz Vermelha por um mofo na parede. Então, por que eu acho? Porque isso deveria estar no plano de trabalho, entendeu? Esse é uma das atribuições do plano de trabalho, verificar a infraestrutura, fotografar, testemunha, avaliar que aquilo ali está funcionando, todo mundo assinar. Isso é comprobatório que a manutenção está sendo feita. Isso foi feito quando a Cruz Vermelha saiu? Eu pergunto. Para eu estar sendo acusado agora? Que a culpa hoje é minha? Não foi feito. Mas não foi feito porque eu não quis, não. Porque insistentemente nós colocamos a necessidade do plano de trabalho, de dar valor ao plano de trabalho. Chama metas, indicadores e objetivos. Quem trabalha com SUS sabe e entende isso. Isso foi desprezado ao longo do contrato inteiro. Somente a auditora Diva que dá ênfase às questões fiscais do contrato. Então, eu assim, mais uma vez me prontifico na questão, assim, eu acho que a gente tem que tentar, ao limite, tentar resolver o que tem que ser resolvido. A partir do momento que não tem mais negociação das partes, a gente parte para uma outra negociação com as nossas instituições e o Poder Judiciário vai resolver pela gente, quem está certo, quem está errado. Mas retifico aqui a nossa boa vontade, o nosso interesse em estar participando sempre que for chamado, né? E quando eu não puder pessoalmente, virar um substituto com conteúdo para responder as questões da Câmara e agradecer mais uma vez a vocês pela presença. Ok. Secretário, por favor. Eu gostaria, antes da minha fala, dar a oportunidade da dona Ângela fazer alguns esclarecimentos devido ao alto envolvimento dela nesse processo. Tá? Eu vou pedir que ela seja breve, mas é importante que ela aponte algumas situações aqui. À vontade, dona Ângela. Então, eu vou tentar relaxar um pouquinho, porque, na realidade, eu estou aqui ansiosa, porque eu queria falar enquanto a casa estava cheia. Porque eu adoro ver uma Câmara lotada, e eu acho que todo mundo devia vir toda semana, né? É o nosso trabalho como cidadão. Enfim, porque eu pedi a fala, porque, na realidade, quando a Cruz Vermelha foi fechar o contrato com a gente, e eu estou nervosa porque eu devia estar viajando, que meu filho vai fazer uma cirurgia amanhã, e eu devia estar lá em Curitiba. Mas como a auditora não pôde vir, eu sou o controle interno, eu tive de ficar aí e vou à meia-noite, fazer baldeação. E demoraram muito para deixar eu falar. Eu vou reclamar aqui do direito do idoso, eu ia falar primeiro para não ter infarto. O que acontece? Quando a gente passou pelo Conselho Municipal para poder fechar o contrato da Cruz Vermelha, o prefeito, baseado na minha experiência, que eu tive 22 anos de CSN dentro de compras e contratos, e eu não tive nenhum processo rejeitado, nem pelo TCE e nem pelo TCU, foi feita toda a investigação do meu trabalho, eu comprava informática no geral. E o prefeito, baseado no meu currículo, ele me nomeou com a concordância do Conselho, que foi colocado em votação, como controle interno da saúde, com portaria devidamente aprovada. Bom, e a intenção era que a gente fiscalizasse o serviço da Cruz Vermelha e garantisse que tudo que fosse executado seria pago na íntegra e, conforme previsto no contrato, o que não fosse executado seria glosado e avisado. Eu não posso falar muito, porque eu estou consternada com a situação dele também. Enfim, eu, como controle interno, pedi a contratação de uma auditora, que veio a Diva. Então, eu diria que a Diva estaria aqui me representando, e não o contrário. Como ela passou mal e teve de ir para o Rio, eu tive de postergar minha viagem, estou aqui e não posso delongar. Só que
o que é preciso passar? Eu vigio o dinheiro público, eu vigio os serviços que a Secretaria faz e eu controlo o máximo que eu posso. Estou à disposição da Câmara para mostrar todos os processos, tudo que tem acontecido. Para não delongar também em cima do caso Cruz Vermelha, eu deixei bem claro aqui, nós não, em nenhum momento, nós temos glosa de encargos adicionais, que é o dinheiro que deve ser guardado pela empresa para pagar as rescisões contratuais. Ao longo desse ano foi pago, ao longo de 18 meses, foram pagos em torno de R$ 1.600.000 a título de encargos que deveriam ser depositados numa conta separada e que a Cruz Vermelha poderia prestar essa conta para a gente. Ao longo dos 18 meses, eu tenho pedido e ela não tem apresentado. Tá? Então, assim, o dinheiro para os encargos sociais foram pagos. Para que não haja dúvidas, as glosas foram realizadas, as glosas existentes foram realizadas em cima de reajuste não autorizado e para o qual a proposta de reequilíbrio econômico da Cruz Vermelha não foi consistente, não foi aceita pelo nosso jurídico. Então, não tem como. Se apresentar um outro reequilíbrio econômico bem feito, bem paramentado, a gente poderia até se propor a estudar de novo. Segunda parte, você tem um funcionário que se propõe a trabalhar 24 horas, e ele trabalhou 18. O que você faz? Glosa 6 horas. Essa glosa é da auditora, e por isso eu gostaria também que ela estivesse aqui. Mas o trabalho foi finalizado, Felipe, no dia 31 de outubro, tá? E, por mim, eu já teria, na época foi mandado documento, a Cruz Vermelha ficou sabendo, não se posicionou e continuou cobrando e chegou até a Câmara, tá? Mas o trabalho foi feito, a partir dali foi todo refeito, durante 3 meses eu estou trabalhando só nisso, não faço mais nada, e gente em volta de mim para levantar isso, porque eu, enquanto controle interno, eu não posso nem falar muito, eu opino para que o dinheiro público seja bem aplicado. E se houver qualquer dúvida, a gente para e vai analisar. Então, as glosas são em cima de reajuste cujo reequilíbrio econômico não foi consistente, diferenças entre horas trabalhadas e contratadas, que geram um valor bem... excesso de horas de funcionários de diretor, que ultrapassa o regime permitido pela CLT, e RPA sem comprovante, não é nem assinatura, sem comprovante foi depositado. Porque ela me mandou um calhamaço assim, de 18 meses, e eu tive de olhar tudo para identificar que ali no meio, eu identificava um determinado valor que não estava comprovado que pagou RPA. Esse montante todo gera um valor que, se a gente falar que agora vamos pagar, não vamos pagar, isso cria uma expectativa, cria uma falsa situação. O que nós temos que fazer? Enviar o ofício para a Cruz Vermelha, que isso é protocolo de compras e contratos. A Cruz Vermelha se questiona, justifica, nem era para fazer mais, mas ainda podemos dar essa oportunidade. E aí a gente, agora em nenhum momento deixou-se de pagar encargos adicionais que geram as rescisões contratuais. E nem fornecedores, não tem nenhuma nota glosada. A glosa é em cima de diferença entre horas trabalhadas, reajuste, RPA e horas excedentes do médico, diretor médico, que o regime CLT preconiza 240 horas e ele fez 300, 360 à vontade. O cara morava dentro do hospital e eu não sei como ele está vivo ainda. Enfim, resumindo, é isso. O ofício só não foi encaminhado porque também eu, com o entendimento que eu tenho, eu disse, eu não tenho como encaminhar se o momento a coisa está parada na Câmara. Então, tem que trabalhar ali para eu saber como que eu vou conduzir o próximo passo. Tá? Só um minutinho, Ângela. Como assim a coisa está parada na Câmara? Não, porque assim, nós viemos, houve uma fala e houve a volta. Enquanto é isso, o que vai sair daqui que vai agregar ao ofício ou não? Não sei. Eu pedi aí o que acontece? Hoje eu posso mandar o ofício amanhã, quer dizer, eu poderia, mas vou estar em Curitiba. Mas posso mandar segunda-feira o ofício com toda a planilha, ele vai estudar, ele não que, infelizmente, eles também não quiseram me ouvir, eu tentei muito, mandei documento, mando,
Eu te mostro todos os documentos que eu tenho mandado depois do encerramento do contrato sem nenhuma resposta. Eu digo assim, pelo amor de Deus, olhem para mim, o ISS de vocês está errado. Ninguém fala. Então, Ângela, a diferença é o seguinte, que já houve uma primeira, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas já houve essa parte. Essa etapa já foi passada na sessão anterior. Essa sessão era para apresentar o resultado e a documentação, já que não tem resultado, não temos dívida porque a Cruz Vermelha deixou de apresentar isso, documento, ponto. E a Cruz Vermelha é exatamente a mesma coisa, tem dívida, o documento está aqui. A Cruz Vermelha entregou os documentos, mas até agora só teve fala. E eu encerro por aqui. Não, dentro ela não disso, entregou, não tenho... doutor Felipe, desculpa, ela não entregou para nós. Tá? Né? Então, quanto a prefeitura deve, qual prazo, hoje a gente sai daqui mais uma vez sem isso, o que dá brecha a mais uma convocação para a gente tentar resolver esse assunto, até porque agradeço demais a boa vontade do presidente Levi, sabendo das dificuldades pessoais que todos estão aptos a ter, né? E está aqui até essa hora levando o profissionalismo em primeiro lugar. Uma parte, vereador. Aí eu, diante da sua colocação, uma pergunta se faz necessária, como dizia meu amigo Ivan Martins. O que essa sessão mudou na história de Pinheiral hoje? Vereadora, esse é o nosso papel. Se vai mudar ou não depende dos entes esse é o nosso papel, não, vereador. Essa Câmara ela está ficando, o senhor quer saber, desacreditada, porque a gente traz para cá algumas questões que não têm somado em nada no desenvolvimento, no crescimento político da nossa cidade. Desculpa. Infelizmente, eu tenho que falar isso para o senhor, a gente está com um problema com o nosso presidente ali aguardando até agora. A gente coloca aqui a Prefeitura, a Cruz Vermelha, que tem um problema para se resolver. Isso daqui, é claro, cada um vai puxar para o teu lado, cada um vai falar aquilo que entende necessário. E para a população, para Pinheiral, para as pessoas que realmente têm que receber, que são credoras desse valor devido, não mudou em nada na vida delas. Estamos aqui até agora e solução nenhuma foi tomada. Então, sinceramente, acho que essa convocação não tem nada a ver. Me desculpa, mas esse é o meu pensamento. Está desculpada, vereadora, mas o ponto de vista de resolução é do Executivo. O Legislativo tem a função de cobrar, fiscalizar, e a saúde, para mim, sim, é um assunto importantíssimo, e nós precisamos aqui... Não, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar dessa casa, vereadora. O Tribunal de Contas é auxiliar da Câmara Municipal. O primeiro passo é nosso, desculpa. Mas agradeço e respeito, presidente. Secretário. Senhor presidente, só encerrar que vai ficar a Cruz Vermelha falando que levou calote, a Prefeitura falando que levou calote e não vai chegar a lugar nenhum. Meus sentimentos pela triste dor que o senhor está passando agora nesse instante, e eu peço encarecidamente que o senhor encerre a sessão. Vamos encerrar, deixa o secretário, considerações do secretário e da Cruz Vermelha que foi citado. Só agradecer a paciência do público, a oportunidade de ter prestado os esclarecimentos e nos colocamos sim à disposição, né? Caso os vereadores queiram também a secretaria, a gente tem lá toda a documentação que pode comprovar a nossa falha, a nossa dificuldade de contato, né, e de resposta. Mas, né, o mais importante é que a gente quer sim, mais uma vez reitero, pôr um ponto final nisso e encontrar um bom termo para ambas as partes. Tá? Fica o nosso esforço, a nossa disposição, para que a gente, num espaço quanto mais curto possível e seguro possível, a gente conclua essa fase e aí realmente a gente vai junto com a Cruz Vermelha deixar claro os encaminhamentos que serão necessários a partir da nossa apresentação de contas, que graças a Deus já está concluída, prestes a ser entregue à Cruz Vermelha. Só isso. Muito obrigado. Doutor. Boa noite a todos. Eu posso falar por mim, não posso falar por todos, vereadora, mas eu acho que para a gente foi importante
porque os portos já estavam fechados, já ia para o jurídico. A intervenção da Câmara fez com que houvesse 2 repasses de 35 mil, que parece pouco, mas para as pessoas que receberam teve uma importância significativa. A questão de ter hoje um encaminhamento aqui, uma proposta, só existe porque houve a intervenção dos senhores. Senão, já estava pronto para ir para o jurídico, senão não teria mais conversa. Então, na condição de fiscalizar o poder público e de ter aberto, só de ter aberto o diálogo, eu acho que foi importante nesse sentido. Ok? A questão, hoje eu conheci uma nova Ângela aqui, foi interessante por isso, viu, Ângela? Eu convivo com vocês o tempo todo e as suas falas foram bem diferentes. Mas, de fato, eu só gostaria, foi bem diferente, eu gostaria só que, para a gente tentar organizar a negociação, porque o que a vereadora falou, fala daqui, a gente tem que ser objetivo. Qual a data que a gente tem? Qual a data que a Secretaria tem para apresentar a proposta dela? Discutir fatos isolados, não importa. Qual o dia? Então, qual o dia? A gente pode negociar agora. Qual dia a gente poderia acordar para a Secretaria finalizar a auditoria? A Secretaria reconhece que depende de valor. Olha, eu posso pagar esse valor X, foi o que eu, na minha auditoria, nos intempéries todos do que aconteceu, para que a gente finalize essa história, né? Aí, daqui para frente, cada um segue seu caminho. A minha preocupação só e tão somente com a questão temporal, né? Porque enquanto a gente está discutindo aqui, a dívida está crescendo. O senhor concorda comigo quando eu falo? Falou, contou-se história. Sim. E não saímos daqui com nenhum... A é essa, acho que a gente deveria ter uma prazo. O senhor está entendendo onde eu quero chegar? Foi muito importante isso, exatamente. Não tem um objetivo, vamos fazer dessa forma. A gente poderia estabelecer um prazo. Conta-se muita história e resolve-se pouco. Esse é o problema. A gente poderia sair daqui com um prazo para a Secretaria definitivamente Quem responde é o secretário. Não? O prazo é muito simples. O prazo é o prazo da resposta das pendências que existem por parte da Cruz Vermelha. Tá? Esse é o prazo. Agora, do contrário, caso isso não venha acontecer, só um minuto, por favor. Caso isso não venha acontecer, já não tem mais nada o que fazer, né? As contas já estão todas colocadas. Senhor presidente, por favor. A nossa tentativa... Pessoal, ouvir aí, pô. Vamos respeitar, gente. Todos foram ouvidos. Vamos respeitar. A nossa tentativa... Finalizar. Obrigado, vereador. A nossa tentativa o tempo todo é de chegar num consenso, tá? Agora, quando é uma fala unilateral, é impossível. Por mais esforço que seja empreendido, se não existe um retorno, realmente fica inviável, né? Então, no último esforço, né, realmente uma pena a Diva não estar aqui hoje, a gente poderia estar, sim, abrindo, inclusive, assim, as portas, as janelas, tudo, sempre estiveram muito abertas e escancaradas para a Cruz Vermelha. Nunca houve nenhum tipo de restrição ao acesso, aceitação de um pedido de reunião. Nunca isso da nossa parte aconteceu, tá? Então, o que eu quero dizer é que nós estamos ainda fazendo um esforço, tá, maior ainda, né, nesse último capítulo, para que a gente consiga liberar o máximo possível de valor. Tá? Só que isso, só quero deixar claro, não depende só da Secretaria. Tá? Isso tem que ficar frisado para todos vocês. Né? Isso como nós começamos, né, isso tem que ser uma mão dupla. Né? Se vai um pedido, tem que ter um retorno. Tá? Então, como a dona Ângela frisou, são diversos, né, os pedidos, os encaminhamentos, e sem resposta. Tem coisa que não tem resposta há mais de ano. Tá? Então, querer assim, dia X vocês vão acertar tudo. Tá bom, vamos lá, mas desde que haja essa resposta. Novamente, eu insisto nesse ponto. Um encaminhamento, eu peço para que a Secretaria encaminhe ou para a Câmara, ou, se for o caso, para o meu gabinete, se nem todos quiserem, mas eu acho que oficialmente encaminhar uma cópia desse ofício que vai para a Cruz Vermelha aqui para a Câmara, para que nós possamos concretamente poder acompanhar isso e fiscalizar e finalizar de uma vez por todas por esse imbróglio que realmente eu acho que está na hora da gente acertar isso. Isso aí. O secretário manda para a Câmara.
secretário manda para a Câmara e a Cruz Vermelha responde, entendeu? Isso. Perfeito. Concorda, secretário? Não vejo nada contra isso. Nosso trâmite é sempre transparente. Pode passar pela Câmara, por qualquer outra instância. Vai ser um prazer deixar isso o mais claro possível. Faremos assim. Se assim o senhor desejarem, da nossa parte não há problema. Mas mais ou menos quando, secretário? A data? Passado o feriado na próxima semana. É bom que faz a leitura aqui na Câmara, entendeu? Fica todo mundo ciente da data certa. Segunda-feira? Não é data. Então, vamos marcar para o último dia, a gente tenta fazer antes, tá? Mas eu quero o prazo até sexta-feira, porque a dona Ângela vai estar voltando de viagem e eu não gostaria de fazer isso de qualquer maneira. Dia 3, então, secretário? Só para encerrar minha participação, eu também conheci um outro doutor Carlos Gustavo aqui hoje, tá bom? Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença e a atenção dedicada à Casa Legislativa pelo secretário municipal de Saúde, senhor Lauriston Guimarães de Oliveira, ao presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Filial Barra Mansa, doutor Carlos Gustavo Lousado Medeiros, e ao administrador da Cruz Vermelha Brasileira, Filial Barra Mansa, senhor Danilo Tadeu Rodrigues Carvalho. E declaro encerrada a presente audiência de convocação. Boa noite. Presidente Mills Pires.